Como ontem dizia, me parece importante que não se limitem a escutar o que eu digo, mas que principalmente o experimentem. Portanto, essa não é uma conferência comum que te dará o ensejo de aprender alguma coisa. Se apenas escutar para aprender, creio que ficarão desapontados. Mas se escutar com o fim de fazer descobrimentos por vocês mesmos, nesse caso obterão resultados extraordinários. Infelizmente, quase todos nós estamos tão condicionados, o nosso pensar está de tal maneira obstruído por ocultos temores e ânsias, que nos vemos incapazes de experimentar real e diretamente, perdendo-se assim o significado mais profundo do que se está dizendo. As palavras têm significação limitada. Elas são apenas símbolos e me parece importante que ultrapassemos os símbolos. Entretanto, em geral, adoramos os símbolos e nos vemos bloqueados e impedidos porque simplesmente aceitamos certas definições verbais e ficamos vivendo dentro dessas definições. Me permite, pois, sugerir mais uma vez que, ao mesmo tempo que escute, ponha o que eu digo em relação com você mesmo, experimentando diretamente, ao invés de acompanhar apenas a descrição. Acho que enquanto o mundo estiver fracionado em tantas nacionalidades, dividido em tantas seitas, crenças e dogmas, não pode haver paz nenhuma. Só poderá haver paz quando o nacionalismo desaparecer, quando desaparecerem todas as crenças que estão desunindo os homens. E isso só pode acontecer quando a mente está livre de todo condicionamento. Quando a mente já não pensa em termos de América ou Rússia, quando já não pensa como comunista, socialista, capitalista, católico, protestante ou hinduísta. Só podemos resolver os numerosos problemas que nos deparam quando a eles nos aplicamos como entes humanos. Isso é, quando não estamos condicionados em nenhum desses padrões que vimos cultivando há muitas gerações. E é árduo, difícil e extremo derribarmos as nossas paredes levantadas pelo espírito em torno de si mesmo. Desejo, pois, falar a este respeito, examinar essa questão. E se vocês, da sua parte, me acompanharem na viagem, não apenas seguindo o que estou dizendo, mas também percebendo, enquanto caminhamos, o verdadeiro estado da sua mente, acho que será então muito significativo para nós escutar essas palestras. Como ontem disse, o próprio ato de escutar desfaz a barreira, o condicionamento, porque o escutar não implica em resistência. É óbvio, não estou pedindo a sua adesão a coisa alguma, que creia ou aceite coisa alguma, mas sim que investigue a sua própria mente, a mente que funciona todos os dias e também, se possível, investigue o inconsciente. É impossível estarmos cônscios do processo total do nosso ser, quando não estamos cônscios do nosso condicionamento. E se queremos sobreviver neste mundo insano e caótico, então, por certo, é imperioso que todos nós, se temos interesse e ponderação, por pouco que seja, consideremos este problema de libertar a mente do seu condicionamento. Não implica isso no cultivo de um condicionamento melhor, mas sim em que nos libertemos de todo e qualquer condicionamento. Cada um de nós está condicionado pelo clima, pela alimentação e por outras influências fisiológicas. A essas coisas sabemos como atender. Mas o condicionamento mais profundo da psique, o condicionamento interior, desse muitos poucos de nós estamos conscientes. E é ele que dita, que controla e nos molda as ações. Se queremos ter paz no mundo, não podemos mais pertencer a nenhuma nacionalidade ou religião, porque é justamente esta separação de nacionalidades, grupos, crenças religiosas, que nos está destruindo. E se não dermos a devida atenção a este problema, ele causará sofrimentos maiores ainda.
Ora, sem dúvida, se somos refletidos e dermos atenção ao problema, reconheceremos que teremos de começar por nos perguntar se a mente pode libertar-se de todo condicionamento. Aqueles que são pessoas importantes no mundo, que têm posição, prestígio, não desejarão naturalmente fazer nenhuma experiência nesse sentido, porque é muito perigoso. Só as pessoas comuns, aquelas que não têm nem poderio, nem posição, e que lutam e se esforçam por compreender, são essas talvez as que começarão a experimentar e a descobrir por si mesmas. Como quase todos nós estamos inconscientes do nosso condicionamento, não é essencial, antes de tudo, que nos tornemos conscientes dele? Cada um de nós está condicionado como cristão ou como membro de outro grupo qualquer que defende certas ideias, certas crenças e dogmas, em oposição a outras crenças, ideias e dogmas. Ora, é óbvio que são justamente essas crenças e dogmas que criam inimizade entre os homens, não acha? E se reconhecermos que as crenças geram inimizade e mantêm certa divisão entre os homens, porque nos apegamos a certas crenças e procuramos induzir outros a se ligarem ao nosso grupo, não é, pois, importante? Perguntemos a nós mesmos se é possível a mente libertar-se de todo condicionamento. É possível não pertencermos a nenhum grupo, nenhuma religião? O que não significa ingressarmos num outro estado condicionado, nos tornando ateístas, comunistas, etc. O libertar-se de todo condicionamento não significa procurarmos um condicionamento melhor. Acho que essa é a parte essencial da questão, porque só quando a mente não está condicionada é ela capaz de resolver o problema do viver como um processo total e não apenas num dado nível, num segmento da existência. Podemos, vocês e eu, estar cônscios do nosso condicionamento? É possível ficarmos livres dele? E pode qualquer ação da vontade criar essa liberdade? Compreendem o problema? Percebo que estou condicionado como hinduísta, ou o que quer que seja, e reconheço os efeitos desse condicionamento nas minhas relações com os outros, que são, com efeito, relações de resistência, criando seus problemas peculiares. Reconheço isso, e uma vez que o reconheço, posso quebrar esse condicionamento por um ato de vontade, dizendo de mim para mim que não devo ser condicionado, que devo pensar de modo diferente, considerar os entes humanos como um todo e etc. Pode o condicionamento ser quebrado por qualquer ação da vontade? Afinal, o que é isso que chamamos de vontade? O que é a vontade? Não é o processo do desejo centralizado no eu que quer alcançar um dado resultado? Por favor, isso não é um discurso acadêmico. Se pudermos pensar na questão de maneira simples, descobriremos a verdadeira solução do problema. Mas é muito difícil pensarmos com simplicidade, porque interiormente somos muito complexos. Temos muitas ideias, temos lido demais. Já nos ensinaram muitas coisas e no meio de tanta complexidade, é muito útil pensar de maneira direta e simples. Mas vamos tentar agora. Vejo que sou condicionado e desejo saber como quebrar esse estado, porquanto esse condicionamento me impede de pensar com clareza. Ele impede as relações diretas com os outros, cria resistência e a resistência cria os problemas que lhe são próprios. Percebendo, então, todos os efeitos do condicionamento, como pode o meu espírito libertar-se do condicionamento? Compreende este problema? A entidade que deseja libertar a mente do condicionamento é diversa da própria mente? Se é, então, é natural
surge o problema do esforço, a ação da vontade. O eu, o pensador, a pessoa que diz, estou condicionada e devo ser livre. O eu que faz esforço para ser livre, esse eu, essa vontade, esse desejo, é diferente do estado condicionado? Veja, por favor, que isso não é complicado. Não pode deixar de fazer a você mesmo esta pergunta quando encara o problema. Eu, que desejo libertar-me do condicionamento, sou diferente do condicionamento ou as duas coisas são idênticas? Se são idênticas, como realmente são? Como é então possível a mente libertar-se do condicionamento? Está compreendendo? Reconheço que estou condicionado como hinduísta, com todas as consequências daí decorrentes. As superstições, os conhecimentos, as experiências de um hinduísta. Minha mente está condicionada dessa maneira. Tomemos isso, por exemplo. Reconheço a importância de libertar a mente desse condicionamento. E como fazer isso? A liberdade vem por ação da vontade? Se desejo me libertar do condicionamento do passado, nesse caso o eu, que deseja libertar-se do condicionamento do passado, é diferente desse condicionamento, mas ele difere realmente do condicionamento ou é também um resultado do condicionamento? Se esse eu, que é vontade, não é diferente então, no seu esforço para quebrar o condicionamento, ele está apenas a procurar um substituto para o condicionamento anterior. Veja, por favor, que, como eu já disse, tem muita importância para vocês escutar e experimentar. Isso talvez seja uma coisa que nunca ouviu dizer e por essa razão está perplexo e há resistência. Mas se for capaz de ouvir sem resistência alguma, simplesmente observando a sua própria mente em ação, então o escutar em si se torna uma experiência. Sua mente está condicionada e, com efeito, esse condicionamento é que está impedindo a paz, criando a guerra, a destruição, o sofrimento. A menos que dissolva completamente o seu condicionamento, nunca haverá a verdadeira paz. Haverá a paz dos políticos entre duas potências imensas, o que significa terror. Para ter paz, a mente deve estar totalmente descondicionada. É necessário compreender isso, mas não superficialmente, como uma garantia da nossa segurança e do nosso depósito no banco. A paz é um estado do espírito e não o desenvolvimento de monstruosos meios de mútua destruição para em seguida manter-se a paz pelo terror. Não é a essa paz a que me refiro. Ter a verdadeira paz no mundo é sermos capazes de viver como entes felizes, criadores, sem medo, sem que nossa segurança dependa de nenhum pensamento ou maneira determinada de viver. Para ter a paz, a mente, sem dúvida, deve estar totalmente livre de condicionamento, quer externamente imposto, quer interiormente cultivado. E pode a vossa mente, que está condicionada, porque todas as mentes estão condicionadas, pode a sua mente libertar-se dos seus próprios efeitos, dos seus próprios desejos, do seu próprio estado condicionado? O problema, portanto, é esse. Existe uma parte da mente que não esteja condicionada e possa assumir o controle e governar ou destruir a mente condicionada? Ou estará a mente totalmente condicionada sempre e, portanto, incapacitada de agir sobre si mesma? Se a mente compreender que não pode atuar sobre si mesma, não ficará ela totalmente tranquila, sem fazer nenhum movimento com relação ao seu próprio condicionamento? Para a maioria de nós, isso implica estar em liberdade com relação a alguma coisa. Estar em liberdade com relação a uma coisa é oferecer resistência a essa coisa. E isso não é liberdade.
Não estou falando da liberdade com relação a uma coisa, mas sim do ser livre. Ser livre não é tornar-se livre. Ser pacífico não é tornar-se pacífico. Não há um progresso gradual para a liberdade, para a paz. Ou somos pacíficos ou não somos pacíficos. E o que queremos averiguar é se a mente que está condicionada há séculos, há gerações e gerações, se essa mente é capaz de libertar-se. Ora, por certo, ela só pode ser livre quando não há ação da vontade. Quando ela compreende que está condicionada e nenhum esforço faz para libertar-se do seu condicionamento. Quando a minha mente sabe que a sua maneira de pensar é oriental, o que quer que isso signifique, ao compreender isso plenamente, passará ela então a pensar pelo padrão ocidental, que é outra forma de condicionamento. Ou deixará de pensar segundo qualquer padrão, sendo, portanto, livre para pensar. Considero muito importante compreender esse ponto, porque aí está a parte essencial da questão, visto que a mente condicionada jamais será capaz de descobrir o que é verdadeiro, nunca será capaz de descobrir o que é Deus. Poderá ela projetar as suas próprias imagens, os seus próprios dogmas, as suas próprias crenças e pensar ter encontrado Deus. Mas essa ação é ainda a ação da mente, limitada e condicionada. E se vejo isso, se o percebo como um fato, será então necessária qualquer ação da minha parte? Se sei que estou cego, então o meu contato com a vida é completamente diferente, pois desenvolvo uma percepção totalmente diversa. De modo idêntico, quando sei que estou condicionado, que meu pensar é limitado e que a mente limitada, quaisquer que sejam as suas experiências, e por maiores que sejam os seus conhecimentos, é sempre limitada. Quando percebo isso, é necessária alguma ação da minha parte para quebrar essa limitação? A limitação não se quebra por si quando sei que a mente é limitada? Não há, portanto, uma libertação instantânea do condicionamento? Acreditamos, em geral, que um procedimento analítico acarretará, por fim, a libertação da mente. E assim pensamos, por estarmos afeitos à ideia de fazer esforço. Dizemos, preciso quebrar este condicionamento, preciso produzir um resultado, preciso fazer algo. O próprio eu que age, porém, ele próprio está condicionado. O eu é a mente condicionada e, portanto, não pode quebrar o condicionamento. Quando o eu, na sua totalidade, reconhece que não se pode quebrar o condicionamento, que tudo o que faço nesse sentido, disciplina, devoção, oração, enfim, qualquer esforço por parte do eu, pode quebrar alguma parte de si mesmo. Há de ser sempre limitado. Não cessa então a atividade do eu? E o findado desse esforço é o findado condicionamento. Fazei, por favor, esta experiência. Se escutar corretamente, verá que a mente nada pode fazer com relação ao seu condicionamento. Pode ela perscrutar, analisar, alcançar certos resultados, mas continua limitada. Quaisquer que forem as suas projeções, suas esperanças, suas realizações, são elas sempre o resultado de sua própria organização, seu background, e por consequência, limitadas. E quando a mente percebe isso, não se verifica a imediata cessação, sem compulsão alguma, desse eu, que está sempre a buscar, a investigar, a esperar, a obter e, portanto, sempre frustrado? Isso, em verdade, é meditação. E esta, com efeito, é de todo independente de qualquer ação da vontade. É a meditação da mente, a tranquilidade. A mente que está sempre entregue ao desejo, à consecução de algum resultado, que quer saber, que quer experimentar, nunca pode ser tranquila. E quando a mente limitada medita, quando pensa em Deus, o seu Deus e a sua meditação são muito pouco significativos.
Me parece que por mais que a mente medíocre possa expandir-se, por mais que se enriqueça de saber, ela permanece medíocre, pequena, mesquinha, e seus problemas, por consequência, serão sempre insignificantes e insolúveis. O importante, pois, é que se perceba bem isso, não apenas por ouvir o que estou dizendo, mas pelo ver por vós mesmos, pela experiência direta, que a sua mente é pequena, limitada, e sendo limitada, por mais que saiba, por mais que experimente, permanecerá limitada e, portanto, jamais descobrirá o que é verdadeiro, o que é real. A realidade surge tão somente com a completa cessação do condicionamento, ou seja, quando a mente está livre, não de alguma coisa, mas livre e, portanto, tranquila. Tenho aqui algumas perguntas a que tentarei responder, ou melhor, não responder, porquanto não há respostas ou soluções, só há problemas. Veja, por favor, não estou dizendo uma coisa espirituosa ou sutil, porém uma coisa verdadeira, porque a mente que está em busca da solução de algum problema só encontrará uma solução conforme aos seus próprios desejos. Quase todos nós temos problemas e estamos sempre a lutar em busca de uma solução. É por isso que há igrejas e salões de conferências. Todos queremos encontrar, em alguma parte, uma solução, uma resposta, e é provável que a encontremos, mas essa resposta não será a coisa real. O que é verdadeiro é o problema. Havendo compreensão do problema, temos o desaparecimento do problema. E não uma solução do problema. Preste atenção, por favor, porque isso é muito importante. É a mente mesquinha, a mente superficial, que busca uma solução, que quer saber o que acontece quando eu morro. Tem ela uma infinidade de problemas e só lhe interessam as soluções. Mas para se compreender o problema, requer-se um espírito vigilante, não interessado em resultado, em fuga, em tapar o seu próprio vazio. A solução do problema, pois, se encontra no próprio problema. Mas é preciso que eu saiba a maneira de me aplicar ao problema. E não posso aplicar-me corretamente ao problema se desejo resolvê-lo, se desejo achar a solução, porque em tal caso a minha mente está concentrada na solução e não no problema. Considero muito importante compreender isso, que representa uma verdadeira revolução em nossa maneira de pensar. Criamos o problema com nossa maneira de pensar e depois queremos resolver o problema pelo pensar. Começamos a inquirir, apelamos para os analistas, os sacerdotes, ou sabe Deus para quem mais, em busca de uma solução. Devemos, portanto, saber nos manter em presença do problema, examinando-o sem traduzi-lo, de acordo com os nossos desejos, de acordo com nossa crença, de acordo com nossa tradição. Foi a nossa tradição, a nossa crença, o nosso dogma que criou o problema. E se queremos compreender o problema, temos de estar livres de todas essas coisas e examiná-lo corretamente. Pergunta: sempre tentei ser sincero com relação aos meus ideais. Afirma, porém, que eles são destrutivos. O que você me tem para oferecer no lugar deles? Krishnamurti: há muitas coisas implicadas neste problema. A sinceridade, os ideais e se não há ideais, se há algo que se possa pôr no lugar deles. Examinemos este problema com vagar. O que se entende por sinceridade? Ser sincero com relação a alguma coisa. Se tenho um ideal, procuro viver de acordo com esse ideal. E se vivo o mais possível de acordo com esse ideal que estabeleci para mim mesmo,
sou considerado uma pessoa sincera. Ora, o ideal é uma criação da minha mente, na busca de segurança, não é verdade? Tenha a bondade de seguir o que estou dizendo. Não resista. Vou continuar a viver com os seus ideais e continuar a viver com o seu especial padrão de ação. Infelizmente, e portanto, não há necessidade de resistir ao que digo, mas pode pelo menos escutar para descobrir. Tens um ideal porque ele te dá conforto. Pode ser um ideal difícil de viver, mas a própria luta para viver o seu ideal te dá satisfação, te dá um sentimento de harmonia, um sentimento de bem-estar, de respeitabilidade. Em essência, o ideal te confere segurança, por isso projeta os seus ideais. Se sou violento, não gosto desse estado de violência e projeto o ideal da não violência e sigo esse ideal. O ideal e o cultivo desse ideal me dá segurança, me dá um sentimento de bem-estar. Estou sendo sincero com o meu próprio desejo. Estou sendo sincero para com aquilo a que aspiro. Ao homem empenhado em alcançar o que deseja, chamamos nobre. Os ideais, pois, são destrutivos, porque fatores de separação, eles são a projeção dos nossos próprios desejos. Acendem o conflito entre o que sou, que é a realidade, e o que desejo ser. O ideal cria uma dualidade entre o que sou e o que deveria ser. E a esta luta entre o que sou e o que deveria ser, chamamos viver de acordo com o ideal. Temos medo de não lutar, porque uma vez que estejamos condicionados para lutar constantemente entre bem e o mal, entre o ignóbil e o nobre, dizemos: se não luto, o que acontecerá? Se nos tira o ideal, nos vemos perdidos. E por isso o interrogante quer saber o que se pode pôr no lugar do ideal. Para mim, o idealista é um homem que está lutando entre o que é e o que deveria ser. E que está, portanto, num estado de hipocrisia. Porque o que deveria ser não é. Porque dar atenção ao que deveria ser, eu só posso compreender o que é. Se sou violento, não posso resolver o problema da minha violência sem procurar ser não violento. Em vez de perseguir o ideal, criando assim um conflito entre o que é e o que deveria ser, esse conflito dos opostos, responsável por tantos problemas. Não posso examinar o que é, ao invés de projetar o oposto e criar conflito. Não posso examinar aquilo que sou realmente. Mas é justamente isso que estamos sempre evitando, não é verdade? Porque, em geral, nós não desejamos saber o que somos realmente. Ou nos envergonhamos do que somos e o condenamos, ou o tememos, ou desejamos transformá-lo em outra coisa. Assim, nunca examinamos o que é. E antes de podermos modificar o que é, não é necessário que conheçamos a sua estrutura, que saibamos como é constituída na realidade. E como podemos sabê-lo se estamos a todas as horas empenhados em modificá-la? Temos tanto medo de nos vermos despojados de tudo, vazios, sem nada possuirmos. Queremos encher o nosso vazio com alguma coisa. Se me sinto só, fujo da solidão. Ligo o rádio, leio um livro, vou à igreja rezar, mergulho em atividades sociais. Tudo faço para evitar a solidão. Se não lhe fujo, lhe tenho medo. O medo, portanto, nos impede de compreender o que é. O medo nos leva à prática de várias atividades cuja função é a de nos oferecer uma fuga da realidade do que é. Portanto, não acho importante cada um de nós lance fora todos os ideais,
visto que nada significam e que procuremos ver o que se passa em nós mesmos, momento por momento. E se estamos cônscios de nós mesmos, de momento em momento, sem escolher, sem condenar, sem julgar, sem nos rendermos àquilo que antes considerávamos feio, mal, ignóbil, existirá então temor? Só existe temor quando estamos fugindo. A própria ação de fugir é temor. E quando, sem fugir, somos capazes de encarar a coisa que antes condenávamos e de que fugíamos, a coisa que estamos lutando por modificar. Se somos capazes de encará-la sem fazer nenhuma daquelas coisas, então essa mesma coisa que estamos tentando fugir não deixará de existir. Se examinarmos verdadeiramente esta questão, veremos que quando a mente é violenta e tem o ideal da não violência, ela está fugindo ao estado em que se encontra ou desejando alterar esse estado e, portanto, está resistindo à violência. Não significa que a mente deve render-se à violência, mas quando a mente está livre de toda resistência com relação à violência, existe então o problema? O problema só existe porque a mente resiste. Essa coisa, como já disse, tem de ser meditada, ou melhor, experimentada diretamente. E se o fizer, verá que quando a mente não tem nenhum ideal, quando não está tentando se tornar algo, há um estado de ser, em que não existe o tempo, porque o tempo é o problema. A velhice, o sentimento de frustração, o medo de não alcançar um alvo, de não vir a ser, de não preencher-se, tudo isso pressupõe o tempo. E isso é tudo o que sabemos. Nesse estado vivemos e funcionamos e lutamos. Portanto, o conflito entre o que é e o que deveria ser é um processo interminável. E quando a mente compreende isso, não há então uma liberdade de ser sem vir a ser? Portanto, não necessita de nenhum ideal. E considero muito importante compreender isso. Sem dúvida, esta é a verdadeira revolução e não o processo de criar a antítese e depois lutar com a antítese para produzir uma síntese. Se for capaz de pensar em tais termos, não em termos de vir a ser, mas de ser, o que é uma coisa extraordinariamente sutil e dificílima de compreender, verá então que os nossos problemas, que implicam o tempo, desaparecerão completamente. Estará então a mente livre para descobrir e compreender o que é real e conhecer a sua bem-aventurança. 23 de maio de 1954.